Muito bem, pessoal, a gente vai começar aqui agora as suas dicas do nosso projeto Contagem Regressiva aqui no projeto Exame de Ordem do Gran Cursos Online. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Flávio Daire e nós vamos ver dicas aqui de direito penal da parte geral. Sem mais delongas, vamos para a dica de número 1. Sobre o que fala a dica de número 1. Caso o réu tenha confessado a prática do crime. Então, o réu confessou. Nós temos aqui a confissão. E aí, entre parênteses, a gente colocou: confissão é uma circunstância atenuante, mas seja reincidente. Aí a gente tem a questão da reincidência. E aí a gente colocou entre parênteses que ela é uma circunstância agravante. Aí a gente fez uma pergunta para vocês: qual dessas circunstâncias deverá prevalecer? Vamos puxar pela memória aqui agora a dosimetria da pena privativa de liberdade. Conforme o artigo 68 do Código Penal, nós obedecemos a um critério trifásico. Nós obedecemos a um critério que perpassa 3 fases distintas. Então nós temos uma fase, uma segunda fase e uma terceira fase. Na primeira fase a gente vai ter a chamada pena base. Na pena base, o juiz vai levar em consideração as 8 circunstâncias que estão lá no artigo 59. Aí a gente tem culpabilidade, consequências da infração, comportamento da vítima e por aí vai. São 8 circunstâncias. Depois a gente vai para a pena intermediária. Aqui na pena intermediária, o juiz vai levar em consideração as circunstâncias agravantes que estão nos artigos 61 e 62 e as circunstâncias atenuantes que estão nos artigos 65 e a gente também pode falar do artigo 66, que não traz nenhuma atenuante, mas traz a possibilidade de nós reconhecermos uma circunstância atenuante, apesar dela não estar com previsão expressa na lei, na chamada atenuante nominada. E depois nós vamos para a pena definitiva. Na pena definitiva, nós vamos levar em consideração causas de aumento e causas de diminuição da pena, também chamada de majorantes e de minorantes. Essas causas estão espalhadas tanto pela parte geral quanto pela parte especial do Código. Por exemplo, na tentativa nós temos uma causa de diminuição da pena, de 1 a 2 terços. No roubo com emprego de arma, nós temos uma causa de aumento de pena, de 1 terço até metade. Uma está lá na parte geral e a outra está na parte especial. Então isso é espalhado também, obviamente, pela legislação extravagante. A pergunta que a gente fez aqui na dica 1, então, tem a ver com essa etapa aqui da pena, com a segunda. E olha o que a gente tem no artigo 67. No concurso, ou seja, no evento de existirem tanto circunstâncias agravantes quanto circunstâncias atenuantes, a pena deve se aproximar do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. Ou seja, o artigo 67 vai nos falar quais são as circunstâncias que preponderam quando agravantes e atenuantes estão presentes nessa segunda fase, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos, personalidade e reincidência. Gente, funciona assim. O juiz ele vai estabelecer a pena base. A gente sabe que o juiz, para estabelecer a pena base, ele sempre começa do mínimo legal. Ah, Flávio, como que a gente sabe disso? A gente sabe disso porque o Código foi reformado em 1984. E na versão anterior do Código, a gente tinha o artigo 47. O que falava o artigo 47? Ele dizia o seguinte: se o cidadão fosse reincidente do mesmo crime, que a gente chama de reincidência específica, por exemplo, furto e furto, roubo e roubo, homicídio e homicídio, o juiz iria começar a pena do termo médio. O que é o termo médio? No homicídio simples, a pena vai de 6 a 20 anos.
Então nós temos uma gaveta temporal de 14 anos entre a base e o teto. 14 dividido por 2 são 7. 7 mais 6, que é o mínimo, são 13. Então o intermédio ali, o meio entre 6 e 20, são 13. Então, de acordo com o código anterior, quando o cara é reincidente específico, o juiz começava a pena do homicídio simples em 13 anos. Essa regra não foi trazida, ela não foi reconhecida na parte geral, né, na reforma de 1984. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o juiz sempre começa a pena base do mínimo. Tudo bem, o juiz vai levar em consideração as 8 circunstâncias que tem lá no artigo 59, vai sair do mínimo, e aí, quando ele vem para a pena intermediária, essa pena não pode ficar aquém do mínimo ou além do máximo, tá? Nas duas primeiras etapas, mas a pena que sai da primeira etapa vai para a segunda etapa. Então, na primeira e na segunda etapa, nós temos a seguinte situação. A lei não fala, a lei não nos dá um fator multiplicativo. Ela não diz assim, olha, se as consequências da infração forem graves, o juiz deve aumentar a pena em 1/6, em 1/4, na metade. Ou, se o comportamento da vítima tiver colaborado para o crime, o juiz vai diminuir a pena de 1/10, 1/8. A lei não fala isso. Tanto nessa primeira fase quanto nessa segunda fase, a lei não fala isso. Então, vou dar agora uma informação sobre a doutrina e depois uma informação sobre a jurisprudência. A doutrina diz que as circunstâncias da pena base têm o condão de modificar a pena em 1/8. E as circunstâncias agravantes e atenuantes têm o condão de aumentar a pena 1/6, tanto para cima quanto para baixo. E a pergunta, então, é sobre a segunda fase. Então, vamos imaginar a seguinte situação aqui, gente. Nós temos uma agravante e uma atenuante. E aí a pena chegou aqui nessa segunda fase. Aí você fala, bom, se a gente tem uma agravante que aumenta a pena em 1/6 e uma atenuante que diminui a pena em 1/6, então a pena não vai se modificar, porque uma vai compensar a outra, uma vai cancelar a outra. Mas não é isso que acontece. Olha só, olha o que o artigo 67 fala. Ele diz que existe um critério de preponderância. Então nós podemos fazer uma escolha. E ele escolheu as agravantes ou atenuantes que falam sobre, primeiro, motivo. Motivo é de índole objetiva ou subjetiva? Tem a ver com o fato ou tem a ver com o sujeito? Quem está motivado? O fato ou o sujeito? Ah, é o sujeito. Personalidade. Quem tem personalidade? O fato ou o sujeito? É o sujeito. Reincidência. Quem é reincidência? O fato ou o sujeito? O sujeito. Então, o artigo 67, ele nos dá um norte para estabelecer a preponderância, dizendo o seguinte, se você tiver uma agravante subjetiva ou uma atenuante subjetiva, ela, em regra, vai preponderar. Agora, calma lá, vamos ver como isso funciona. Gente, subjetiva tem a ver com o sujeito, objetiva tem a ver com o fato. Então, modo de cometimento do crime, meio de cometimento do crime, cometer o crime dificultando a defesa da vítima, isso é objetivo, tudo bem? Cometer o crime por motivo torpe, isso é subjetivo. Então é assim que a gente faz essa diferenciação. Então olha só, eu tenho uma agravante subjetiva e eu tenho uma atenuante subjetiva também. Nesse caso, elas se compensam. Eu tenho uma agravante objetiva e eu tenho uma atenuante subjetiva. Nesse caso, elas também se compensam. Agora, se a gente fizer isso aqui, aí elas não se compensam. Se a agravante for subjetiva, o que fala o 67? Ela prepondera. Isso significa que a pena resultante dessa composição deve subir. E nessa hipótese de baixo aqui, se o que for subjetivo for atenuante, aí a pena deve descer. Agora, gente, eu disse que prepondera, eu não disse que cancela. Então, nesse caso aqui, da agravante ser objetiva e da atenuante ser objetiva, da agravante ser subjetiva e atenuante subjetiva, da agravante ser subjetiva e a atenuante objetiva,
a pena sobe 1/12. E no caso de baixo, a pena desce também 1/12. Entendeu como funciona? Prepondera, não nulifica. Tudo bem. Por que a gente está trazendo essa questão aqui? Por causa do seguinte, a reincidência ela é uma agravante? Sim, está no artigo 62, inciso 1. Então a reincidência é uma agravante. Tem relação com o fato? Não, quem é reincidente é o sujeito. Então uma agravante subjetiva. E a confissão, se você pegar um livro de direito penal que você tem na sua casa, a confissão é um fato que acontece depois do crime, não é? Tanto é um fato que é uma prova, um incidente probatório. Então, um fato sempre foi um fato. Então, quando você tinha essa situação do réu confessando, porém sendo reincidente, o que acontecia? A pena na segunda fase subia um pouquinho. Mas olha o problema que a gente tem aqui na próxima tela. Para o STF, isso que eu acabei de falar, vale, a reincidência, prevalece a regra do 67, tudo bem? Agora, para o STJ, não. Alguns doutrinadores começaram a dizer o seguinte, a pessoa que confessa demonstra que ela quer retornar à guarida do direito. Ela demonstra uma modificação na sua personalidade e essa modificação na personalidade tem índole subjetiva, por isso elas se compensam. Então, por isso que a gente trouxe essa dica para vocês, porque reincidência e confissão, tá? Se perguntarem na prova, de acordo com o STJ é uma resposta, de acordo com o STF é outra resposta. Boa sorte para vocês!